Fortaleza chegou, enfim, à liderança do Campeonato Brasileiro. Venceu e afundou um pouco mais o Corinthians no Z4. E viu o antigo líder Botafogo empatar com o Bahia, 0-0. Flamengo e Palmeiras seguem na briga. O rubro-negro venceu o Bragantino em casa, com direito a gol do estreante Michael. E o Palmeiras goleou o Cuiabá 5-0. Mas a notícia pelo lado palmeirense foi uma manifestação machista e muito mal educada do Abel Ferreira na coletiva após a partida. Quem voltou a sonhar com alguma coisa foi o São Paulo. Venceu o Vitória e assumiu a 5ª posição do campeonato. Já o Corinthians, como eu disse, a derrota deixa o time na zona do rebaixamento em rodada que Fluminense e o Grêmio venceram. O Fluminense saiu da zona do rebaixamento e o Grêmio também já está mais longe. A situação vai ficando muito complicada para o Corinthians. Vale um dado interessante, o Fortaleza é o primeiro time nordestino a liderar o segundo turno do Campeonato Brasileiro na história. Então a nossa enquete tem a ver com o Fortaleza. E a pergunta é a seguinte: qual é a maior ameaça ao Fortaleza no Brasileirão? O Botafogo, o Flamengo, o Palmeiras, o São Paulo. Ah, mas por que esses 4? São exatamente os 4 que estão abaixo do Fortaleza nesse momento no Campeonato Brasileiro. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom dia, José Trajano. Bom dia, boa tarde e boa noite. Bom, é óbvio, são os 4 que estão abaixo dele. Dizer o quê? Juventude, Corinthians, né? Os que estão abaixo dele são os possíveis, né? Pela ordem, Flamengo, Botafogo, Flamengo, né? Palmeiras, São Paulo. Esses aí podem ainda atrapalhar a vida da campanha brilhante, da jornada brilhante do Fortaleza, que é o líder com menos um jogo ainda, né? Com menos um jogo ainda, que pode ainda disparar mais na liderança ainda. Eu voltei do Rio, passei alguns dias no Rio, já tinha me manifestado na última participação, mas o Rio continua ainda em polvorosa. Até o torcedor do Vasco, porque o Vasco está na Copa do Brasil. O Vasco vai jogar essa semana na quinta-feira. E o torcedor do Vasco não quer ficar atrás desse pessoal que está desfilando pelas ruas, mesmo o botafoguense com esse empate e tal, mas eles estão satisfeitos, exibem orgulhosamente a camisa do Botafogo. O torcedor do Flamengo está sentindo um pouco preocupado, mas também, como eu fico ali na Tijuca, caminho para o Maracanã, impressionante, dos bares, bandeiras, a torcida do Flamengo comparece. Agora, e é do Fluminense, né? Porque o Fluminense saiu lá de baixo, da zona do Agrião lá de baixo, e começa a respirar com mais tranquilidade. Eu estava olhando a tabela e tem um time muito... Eu acho que o time mais irregular, quando você pensa que... O Bahia era meio assim, mas agora parece que tomou tenência, como diria meu avô. O time mais irregular, quando você pensa que vai e não vai, é o Internacional. Só que dessa vez até foi. Mas como ele tem mais jogos a menos do que os outros, se ele der uma arrancada, ele tem uma subida enorme na tabela de classificação. Porque a diferença de número de jogos do Internacional para outros é enorme. É que o time não é muito confiável ainda. Quando você pensa que vai, não vai. Mas o Internacional pode dar uma disparada para cima. Não a ponto de entrar na pesquisa aí do nosso querido âncora, porque a situação lá em cima está restrita a esses aí. Continuamos vivendo aquele momento de Copa do Brasil, daqui a pouco Libertadores, de contusões, e da chegada de novos jogadores. Né? Então vamos esperar para chegar. Não dá ainda para... A única certeza que a gente tem é que o Fortaleza está de parabéns e faz uma campanha exemplar. Né? Lota lá o Castelão, ganha os seus jogos, lidera o campeonato. E é a única certeza que a gente tem. Porque o Botafogo escapou de boa, porque se não é o goleirinho lá, o goleirão, aliás, um goleiro imenso, tinha tomado uma para valer do Bahia, né? Então, nessa pesquisa que eu acho mais ou menos óbvia, eu fico com os 4. Eu acho que não pode votar nos 4, pode, âncora? Não pode, só pode votar em um. Essa é a graça da enquete. Pô, que esculhambação, pô. Além, eu quero registrar de novo, mais uma vez, o enorme prestígio do posse de bola
Na praia, o vendedor de mate, aquele mate que você pode botar um mate e aqui com limão, com açúcar, veio falar comigo. Na feira orgânica, lá na Praça Afonso Pena, tinha outro. Na loteca, ali na rua Doc Lobo, também. Eu falei, o que está acontecendo? Não, posse de bola, tal, que eu vejo, ouço e tal. Então, na Tijuca. Olha, no Rio de Janeiro nós estamos com tudo, assim como os times carioca não estão liderando o campeonato, mas estão bem. Só queria mandar um recadinho para o Juca. Não fica prosa, não, meu chapa, porque nós ganhamos os 2 jogos também iniciais já na Premier League, tá? Ih, rapaz. Juca, você tem que nos dar a nossa meta de likes, responder ao Trajano e dizer se a minha pergunta. Você confia no Fortaleza? A enquete que eu fiz agora, um pouco para o News, daqui a pouco eu revelo ela, que tem a ver com o Corinthians. O que é mais fácil acontecer? O Fortaleza campeão ou o Corinthians rebaixado? Mas do Corinthians a gente vai falar daqui a pouco. Quero saber se você confia no Fortaleza e o número de likes e a resposta para o Trajano. A resposta para o Trajano, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. A resposta para o Trajano é a diferença entre ganhar de 2-0 suando e tal, papá, e a maneira como o City já fez num clássico contra o Chelsea e ontem metendo 4 e só não meteu 6, 7, porque Deus não quis. Mas, enfim, mandei para ele já, agora no final de setembro. Já mandou. Final de setembro tem City e Arsenal em City. Bom, vai ser a primeira das desilusões dele nesse ano de campeonato inglês. Olha aqui, 6.000 likes. Acho uma coisa razoável. 6.000 likes. Afinal, em homenagem ao São Paulo de Montpellier, que já está ali em 5º lugar e talvez seja a maior ameaça ao Fortaleza, porque em plena ascensão, forte, firme e revelando valores. Sai Ferreirinha, temos o William Gomes. Ora, pense o quê? Ontem eu assisti no canal de amigos meus, uma alegria, mas uma coisa assim, ganhar do Vitória, que está ali concorrendo com o Corinthians. Olha aqui, falando sério. Ponto 1, Fortaleza. O Fortaleza, o âncora chamou atenção. É a primeira vez que um time do Nordeste nos pontos corridos lidera no segundo turno. Mais do que isso. É a primeira vez que um time do Nordeste, este é um dado de um programa sobre futebol nordestino chamado 45 Minutos, é a primeira vez que um time nordestino, após a 10ª rodada, e vamos convir, até a 10ª rodada significa pouco, mas há um caso, o Sport em 2015, na 10ª rodada era o líder. Mas de lá para cá, nunca, depois da 10ª rodada, um time nordestino liderou. E é aquilo que o Trajano chamou a atenção. Não apenas lidera, como pode livrar 4 pontos, porque está 1 ponto na frente com um jogo a menos. Então é muito interessante olhar para o Fortaleza. Faltam 15 jogos, falta muita água, muita. Né? Agora, que o Fortaleza passou o time a ser batido, passou. No Castelão, até agora, ninguém bateu. 14 jogos, 11 vitórias, 3 empates. Não é mole. Não é mole. O Fortaleza costumava sofrer no Castelão, até por causa do mau gramado do Castelão. Achou um jeito de jogar lá e está ali. E está aí, liderando. Na verdade, já liderava por pontos perdidos. Né? E agora confirmou, com um jogo a menos. Por falar em pontos perdidos, um alerta aos corintianos, sobre os quais falaremos mais adiante. Por pontos perdidos, o Corinthians é o penúltimo colocado. E eu fiz uma conta que depois vou explicar, mas depois vou explicar, não vou explicar agora. Enfim, ô âncora, eu acho que é mais difícil para o Corinthians escapar do que para o Fortaleza ser campeão. Muito bem. Danilo Lavieri, vou com você, porque o Palmeiras parece que voltou na briga, né? Foi aí 5-0 no Cuiabá, lambeu as feridas aí das eliminações e
vai tentar buscar o tricampeonato inédito do Palmeiras. Então eu queria saber como você vê essa ameaça ao Fortaleza e, é claro, não vamos deixar de falar, como foi capaz o Abel Ferreira de, num jogo em que o time dele ganhou de 5-0, o assunto ser justamente ele ser machista e desrespeitoso com a repórter Aline Fanelli. Pois é, bom dia a todos. O Palmeiras venceu, de fato, como deveria vencer um time depois de perder duas competições seguidas em casa, né, como Botafogo com o Flamengo. O Palmeiras precisava dar uma resposta para sua torcida e venceu bem, 4-0 só no primeiro tempo. É verdade que o Walter não estava nos seus melhores dias no Cuiabá, e o Cuiabá não vive os seus melhores dias no Brasileirão, mas é uma vitória importante e que dá um recado pro torcedor, falando, ó, tem de onde tirar aqui, porque um time que acabou de ser eliminado poderia sofrer um pouco mais para vencer, ainda que fosse o Cuiabá, né? E a gente poderia estar aqui discutindo justamente isso, a grande noite do Estevão, com 2 gols, 2 assistências, participação dos gols e tudo mais, convocação do Estevão para a seleção brasileira. Hoje, aliás, que é aniversário do Palmeiras, 110 anos, o tema vai ser mais uma grosseria de Abel Ferreira, porque não tem como escapar. O Abel Ferreira foi extremamente grosso, mal educado, machista, inapropriado, todas as palavras que a gente pode usar. Depois de ver o vídeo separado do ataque que ele fez à Aline Fanelli, eu fui até rever toda a coletiva de novo, e aí você percebe que ele estava a coletiva toda tentando passar recado. Passar recado para a imprensa, passar recado para a torcida organizada, passar recado para quem estava reclamando dele. Ele nitidamente estava incomodado com cobranças, incomodado com o fato de a organizada ter soltado que o brasileiro era obrigação, e ele ficou a coletiva toda passando recadinhos. Ele não estava respondendo muito bem as perguntas, e é engraçado porque o Abel Ferreira, ele tenta conversar e dialogar e trocar ideias de futebol e falar que, olha, vocês entendem o que acontece aqui, vocês sabem o que eu pensei aqui, vocês sabem acolá, só que ele não percebe que ao mesmo tempo que ele reclama que as pessoas não entendem ele, não sabem o que passa no dia a dia do Palmeiras, ele faz todos os movimentos para se fechar ainda mais. Então o Palmeiras hoje é um dos times mais fechados de longe, na cobertura, no dia a dia, o time que você tem mais dificuldade de um dia de repente ver um treino no CT, de ter acesso às informações, é um time que tenta esconder tudo, que ninguém pode ter acesso a nada, o Abel faz questão de esconder tudo. Nas vezes que você tenta perguntar alguma coisa na coletiva de imprensa, que você tenta conversar, ele dá patada, ele é mal educado, ele é grosso, como foi com a Aline Fanelli, é machista. E então, infelizmente, o Abel ele não percebe que as coisas que ele faz só, na verdade, afastam ainda mais e tornam ainda mais difícil a missão de você tentar entender o que se passa no Palmeiras, como ele tanto reclama. A gente sabe, é verdade, o Palmeiras passou por muitas lesões, o Palmeiras tem problemas no elenco, no aspecto mental, tem jogadores que estão na parte baixa, mas nada disso, do jeito que o Abel tenta passar esse recado, vai funcionar. E para mim, ele, além de toda essa questão machista e mal educada, ele erra de uma maneira muito grande quando ele fala, eu não devo satisfação a mais ninguém. O Abel, ele esquece que ele é técnico de um time que tem aí 16, 15 milhões de torcedores, dependendo da pesquisa, e que mesmo que seja uma entidade privada e que tem o dinheiro próprio, etc., ele deve sim satisfação a todos os torcedores. Não deve satisfação ao cara que vai ali e reclama atrás do banco. Não é que ele tem que falar com um por um, mas a coletiva de imprensa é a maneira que ele tem de falar com o torcedor, e o Palmeiras só existe por causa da torcida. Então não existe isso de não devo satisfação a ninguém. Deve sim, deve satisfação a todos os palmeirenses. Isso para não falar, de novo, dessa coisa completamente abjeta, dessa atitude abjeta que ele teve na coletiva de imprensa, falando dessa maneira, como se não bastasse, assim, uma pergunta absolutamente normal, não que se fosse uma pergunta espinhosa ou mal educada justificaria, não justificaria, mas é pior ainda de ter sido feito numa pergunta absolutamente normal e ele ter feito o que fez. Para mim é o cúmulo do absurdo, talvez aí junto, não sei se talvez seja o pior episódio de falta de educação que o Abel já teve, e olha que ele teve alguns, né? A gente já discutiu alguns aqui, mas acho que esse realmente é algo que me chama a atenção, e pior, né? O comunicado de desculpa depois só piora a situação, não melhora em nada.
Muito bem, queria passar a bola para você, Arnaldo, para você comentar o Fortaleza, que é o líder do campeonato, a ameaça do Palmeiras e, é claro, o Abel. Tem gente já se manifestando aqui, a Lígia. Então, antes que alguém fale, o macho, alfa, tá falando, não, é a Lígia, que é uma mulher. A Leila, no gesto deplorável do Abel, revelou, desviando a atenção para a arbitragem. Agora gostaríamos de saber o que ela tem a dizer, sim, não só por ser mulher, mas por ele ser funcionário do Palmeiras, é o que diz aqui a Lígia sobre o ato do Abel. Lembrando, o Abel, no dia seguinte ao acontecido, ele emitiu uma nota oficial em que ele não pede desculpas, mas fala que houve um mal-entendido e que ele tinha telefonado para a Aline Fanelli, a repórter. E a Aline Fanelli também se manifesta nas suas redes sociais, agradecendo o apoio de tanta gente que ela recebeu depois que ela foi atacada pelo Abel, o Arnaldo. Bom, vamos lá. Sobre o Abel, eu acho que a cada dia que passa a gente conhece melhor, né? E acho que está mais que evidente que trata-se de um ótimo técnico e de um sujeito insuportável. Tudo isso no mesmo pacote. Mal educado, sempre foi, insuportável, grosso. Então, isso não tira as virtudes dele como treinador. Agora, como pessoa, eu gostaria de ter distância, sinceramente, né? Em relação a Leila, cobrar algum posicionamento da Leila, a relação entre eles é muito próxima, né? E não raramente a Leila, até porque talvez seja o principal trunfo eleitoral dela, porque para a comunidade palmeirense, salvo as mulheres, você só vê as repercussões, né? Salvo as mulheres, ainda bem, ele continua podendo fazer o que quiser. Se ele fizer de novo essa grosseria, aí aceita a belice, ela continua disseminada, né? E acho que entre eles não vai haver, como não houve até hoje, né, Tironi? Pode ser o contrato, pré-contrato que o Abel assinou lá. A coisa que o Abel faz com as arbitragens, tal, a Leila, de fato, sempre passa a mão na cabeça dele. E ele, nessa declaração absolutamente machista para a Aline, passou a mão na cabeça da Leila também, né? Então, entre eles, pode esquecer, não vai ter nada de... Arnaldo, Fala, Juca. posso apenas fazer uma pergunta tanto para você quanto para o Danilo, que talvez saiba respondê-la. Quando é que nós vamos saber a decisão da justiça em relação a esse pré-contrato que o Abel teria assinado com o futebol árabe? Porque, na minha cabeça, a única explicação que eu acho para o destempero dele, porque não tinha nada a ver o que ele respondeu em relação à pergunta que a Aline fez, e a Aline não falou para ele, queria uma explicação sua. Não, falou, queria uma atualização. Foi essa a palavra que ela usou, uma atualização sobre o Mike. A única explicação que eu acho é que ele já sabe que o resultado o deixará nu da decisão da justiça e ele está preparando a saída dele ou está preocupado com isso. Juca, depois o Danilo responde. Eu não acho, sinceramente. Ele já estourou outras vezes assim, sem ter nenhum motivo muito específico. Como essa decisão, como o Danilo falou, tudo no Palmeiras é muito obscuro, né? Tudo fechado, né? Então, assim, ele não precisa ter um motivo. A gente já tentou interpretar as grosserias do Abel diversas vezes. E não tem interpretação, ele é grosso. Ele é assim, né? Não tem um motivo específico. E como o Tironi falou, 5-0, aí o Danilo lembrou, mas ficou muito engasgado no Abel as questões, as reclamações, o manifesto da organizada, não sei o que, as eliminações e tal, as contestações. Não tem um motivo específico, ele é assim. Ele é uma pessoa assim, ele é um ótimo técnico e uma pessoa desagradável. Se o Danilo tiver mais alguma informação sobre a sentença, ele pode dar. A única coisa que eu vejo é que, sim, o Palmeiras, para mim, seria a principal ameaça ao Fortaleza. É o bicampeão, só tem o brasileiro, só o Palmeiras tem o brasileiro. Lembramos, todos os concorrentes do Fortaleza, incluindo o Fortaleza, tem outras competições. Então o Palmeiras só tem essa competição. O Palmeiras recebe o Fortaleza e o Botafogo na sua casa. O Palmeiras tem várias possibilidades nessa frente. E não vai ser
pode assumir a liderança daqui a 3 rodadas, tal, que o Abel vai mudar o jeito dele, Ju. É assim que ele é. E interpretá-lo, não precisa interpretá-lo, ele é assim, né? E acho que ensaiar a saída, se for essa a justificativa, ele já fez isso tantas vezes nesse tipo de coisa, inclusive o pedido de desculpas posterior, que não é exatamente o pedido de desculpas, mas o telefonema para o repórter, que é aquela situação, você, que eu já vivi tantas vezes quando repórter, você digamos, humilhado publicamente, depois vem um afago pessoal. Já vivi isso com o Luxemburgo, Filipão, sabe como é que é? Na frente de todo mundo, você leva a patada. Depois vem, olha, vem cá, não é bem assim, tal, né? E você fica exposto como a Aline ficou na frente de todo mundo. Né? E esse é o modus operandi do Abel Ferreira. Diga-se de passagem, Mauro. Diga-se de passagem que lamentável que ninguém tenha feito a defesa dela no ato, dito, o que é isso? Exato. Fica falando assim com a repórter. Fala assim com o repórter. Vamos ver. Você só deve satisfação ao seu pai, entre os homens? Faltou alguém fazer isso. Ou levantar todo mundo e ir embora. É aquela velha coisa. Num lugar que você esteja e chega um fascista, se ele chega, eram 10 pessoas e ninguém levanta e vai embora, ficam 11 fascistas na mesa.